Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Todo mundo achou? Amém? Comumente, irmãos, hoje, neste fim de semana, está sendo evidenciado em todo o Brasil aí a Semana Santa Paixão de Cristo, não é? E hoje, domingo, é o dia da ressurreição. E muitos atos foram realizados pela Igreja Católica e várias missas também foram feitas. Só que nós precisamos compreender o sentido dessa ressurreição, o que aconteceu e o que está acontecendo hoje, atualmente, não é? Cristo ressuscitou, louvado seja Deus por isso. Depois ele foi elevado aos céus e hoje está à destra de Deus, onde é o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós, como ele fez em João capítulo 17, intercedendo pelos seus discípulos, e lembrou-se de nós, que ainda não existia. Hoje ele está lá, louvado seja o nome do Senhor. E nós cristãos devemos celebrar, cultuar esse dia, lembrarmos desta verdade preciosa. Enquanto o católico realiza a missa, e a missa nada mais é do que novamente repetir o sacrifício de Cristo, tá? Eles estão colocando de novo Cristo à morte, celebrando algo que não deve ser celebrado, porque Cristo agora não morre mais. Cristo vive para todo sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós é que devemos estar felizes e alegres por esta ressurreição ter acontecido, porque grandes coisas realmente ela atesta. E é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Ao lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, todo mundo já viu aí, louvado seja Deus. Eu vou começar a partir do verso 3. Nós vamos lendo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai partilhando daquilo que Deus fala ao nosso coração. Paulo, tá bom? Ele está lembrando a igreja de Corinto algumas coisas reais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque algumas pessoas estavam tentando dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. E aí então Paulo faz uma defesa da ressurreição de Cristo. E ele começa no verso número 3, logo dizendo isso para nós. Antes de tudo, verso 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Amém. Eu vou até aqui, depois eu prossigo, tá bom? Se o tempo assim nos permitir. Bem, irmãos, Paulo, ele começa a sua carta, tá bom? Colocando todo o Evangelho para que nós pudéssemos compreender a ressurreição. E ele começa dizendo
dizendo que antes de tudo entregou o que também recebeu. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, segundo o que a palavra de Deus afirma, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Isso tudo que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Diz respeito à grande obra da salvação que Deus realizou por meio de Jesus Cristo a nosso favor. E a ressurreição é parte dessa obra também. A ressurreição é o atestado de todas as doutrinas que nós estudamos nas Escrituras. Ela confirma, ela atesta, ela reafirma que aquilo que foi instruído, dito, pregado por Jesus, por seus apóstolos, é verdadeiro. Aquilo que nós hoje estudamos na nossa escola bíblica, nos estudos bíblicos e no examinar das Escrituras, nos seminários, na teologia sistemática, sobre a criação, sobre a queda, sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, a natureza pecaminosa, o céu, o inferno, a questão da regeneração, da conversão, da justificação, da santificação, tudo isso, tá bom? Está sendo atestado por essa ressurreição. Se não houvesse essa ressurreição, todas estas coisas seriam vãs, seriam invenções, seriam mentiras. E mais mesmo, estaríamos testemunhando também contra o próprio Deus, que inspirou os autores bíblicos a escrever sobre tudo isso, para que nós pudéssemos crer. Porque essa é a razão de termos uma Bíblia. Essa é a razão de termos essa Escritura. O Senhor deu ordem aos seus homens, aos seus autores inspirados, para escrever isso para nós, para que a gente possa crer que temos a vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus. E essa vida eterna, ela só realmente é atestada porque Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. E eu sei que muitos hoje se alegram assim, veem assim, a questão do evento em si, não é? Do evento em si, da ressurreição, e a gente até assiste filmes da Paixão de Cristo, algo parecido dessa natureza, e a gente também se alegra com aqueles hinos da ressurreição e tudo mais. Mas precisamos compreender que a ressurreição também faz parte do plano eterno de Deus, a concretização desse plano para salvar a nossa vida, para nos dar uma nova esperança. Pedro diz na sua primeira carta que Deus ressuscitou a Jesus Cristo para que eu e você, de sorte que eu e você, a fim de que eu e você tenhamos fé nele e uma vida de esperança. E que esperança é essa? Posso perguntar assim: por que você está aqui? Por que vocês fazem parte da família de Deus? É só guardando o bem dessa terra? É só para que Deus livre do mal ou da doença? É só para que Deus possa abençoar o seu trabalho? Ou restaurar o seu casamento? É só para que Deus dê um emprego e você tenha como que subsistir de forma agradável, o seu status eleve-se e aumente? Por que você está aqui? Qual a sua razão de você fazer parte desta igreja? A sua esperança se limita às coisas terrenas? Se for assim, nós vamos ver daqui a pouco, ele diz que nós somos o mais miserável de todos os homens. Eu não sei quantos de vocês pensam no céu, eu já penso no céu. Eu não sei quantos de vocês vislumbram o amanhã. Eu não sei quantos de vocês olham para vocês e estão percebendo que vocês estão morrendo a cada dia. Eu não sei quantos de vocês olham para as suas forças e veem elas se desfalecendo a cada dia, a cada ano que passa. E a única coisa que pode realmente nos manter firmes de pé e com alegria e dizer em nosso coração é a esperança da glória junto com o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o primogênito de entre os mortos, que tem a primazia e inaugurou e abriu um novo e vivo caminho para todos aqueles que querem seguir Ele.
E eu me lembro que Jesus Cristo, no seu diálogo com seus discípulos, no Evangelho de João, falando sobre a sua morte, ele disse que quem quiser realmente seguir a vida, seguir após ele, tem que morrer. Tem que morrer para o mundo, morrer para si, tem que morrer. Mas quem perder a sua vida por ele, achará. E ele estava fazendo referência a isso também. Nós temos que passar pelo processo da morte. Nós temos que ir um pouco mais. Nós temos que passar por ela, mas ela agora não nos mete mais medo. Porque nós sabemos que Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou por causa que temos fé nele, nós também ressuscitaremos, louvado seja Deus. Amém. E aí não existe mais razão para termos medo, ou temor, ou alguma coisa parecida. A não ser que a sua consciência ainda esteja aprisionada ao pecado e ela mesma lhe condene pela culpa que pesa sobre você e não está vendo para Cristo. Mas quanto a muitos que já têm essa percepção e entregaram sua vida a Cristo e agora vivem pelo modo no qual Ele ensinou para viver, esses têm alegria no seu coração, sabendo que tudo isso aqui vai passar, mas que existe uma vida eterna nos céus, no novo céu e na nova terra reservada para todo aquele que crê no Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Só para a gente lembrar o fato dessa ressurreição, que nós lemos no começo deste capítulo, aliás, ele diz aqui algo gracioso, que Jesus apareceu a Cefas, depois também apareceu a 500 irmãos, depois foi visto também por Tiago e todos os apóstolos e etc. Nós percebemos no relato dos evangelhos que essa ressurreição foi algo tremendo. Nós não temos como vislumbrar totalmente isso, porque não aconteceu conosco. Mas imagine se acontecesse conosco. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. E Ele começou a aparecer. E Ele tinha um corpo. Ele tinha as suas feridas, as marcas das feridas nas mãos. Tinha a marca da ferida do furo da lança do soldado. E a ferida dos pés também. Mas Ele conseguia simplesmente surgir sem precisar abrir portas para que Ele passasse. E Ele conseguia comer e o alimento ficar retido nele, sem cair no chão. Porque se fosse um espírito apenas, caía no chão. E Ele conseguia abraçar e apalpar os demais, as pessoas. Ele conseguia fazer isso. E conseguia sair do lugar onde estava sem precisar pedir licença para sair. Simplesmente sair. Como algo que a gente conhece de teletransporte. Não é assim? Foi isso. E depois ele foi levado aos céus por 2 anjos para ser recebido na glória. Quem está lá é o Jesus homem, o nosso representante. O Jesus homem está à destra de Deus. E lá Ele intercede por mim e por você, hoje e sempre. Está intercedendo por mim e por você constantemente, orando a Deus a nosso favor. Mas não é somente isso. Esse mesmo Jesus que é homem, que é sumo sacerdote, que é profeta, é aquele que dirige a sua igreja no tempo de hoje. É o único profeta que dirige a sua igreja no tempo de hoje. Ele também é rei, ele governa sobre tudo, ele é soberano. E todo mundo se dobra ante a ele. Ainda que exista essa liberdade do mal no mundo, mas todavia, quando Jesus deseja e intervém, todos eles prostram-se ante a Ele e obedecem a Ele, porque Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, Ele é o cabeça da igreja, e por ser o cabeça da igreja, Ele é o supridor de tudo. Ele é o centro, Ele é o tudo da igreja. Ele hoje alimenta a mim e a você. Nós existimos por causa dEle. Ele contempla cada um de nós. Esse mesmo Jesus que apareceu naquele dia, Natanael disse que viu Ele debaixo da figueira, também olha para mim e para você hoje de forma especial. Ele não esquece de nenhum de nós. Ele sabe quem é cada um e Ele vai ao encontro de cada um. E Ele está olhando para cada um e Ele sustenta cada um. E Ele envia o seu alimento a cada um para que cada um esteja
sustentamos uns aos outros, não. É Cristo, é Ele que sustenta a mim e a você, porque Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia, glória a Deus. E hoje mantém eu e você e a igreja dele em todos os lugares desse planeta. Esse é o meu Jesus e o seu Jesus. Tá? E ele apareceu com esse propósito, e marcou a história com isso, para que não haja dúvida nenhuma. E nós encontramos em vários documentos históricos esta realidade. Ele ressuscitou. Verdadeiramente Cristo ressuscitou. E aí então, Paulo vai discorrendo sobre isso, fala um pouco sobre o seu chamado, depois ele vai fazer algumas perguntas retóricas, e nessas perguntas retóricas ele dá as consequências de que se não houvesse ressurreição. Se não houvesse ressurreição, então a nossa fé é vã, não vale de nada o que estamos fazendo aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então para que nós estamos pregando? Se o alvo maior é a vida eterna, quando a gente prega, para que o povo se arrependa do seu pecado para ver com Deus. Se ele não ressuscitou, então não faz sentido nós pregarmos isso. É vã a nossa caminhada, a nossa reunião, os nossos cultos, é vã tudo que estamos fazendo. E cada vez que nos reunimos aqui nos domingos e outros dias para celebrar o Senhor, seria algo infrutífero se Ele não ressuscitou. Porque o alvo da nossa união é Ele. Nós existimos como igreja porque somos o corpo dele. Se Ele não ressuscitou, não faz sentido nenhum estarmos aqui. Estamos enganando a nós mesmos. Entende? E chamamos também Deus de mentiroso, porque é Deus que testifica sobre Ele. E Paulo diz isso claramente. Não é? Paulo diz isso claramente. Então Paulo começa a fazer algumas perguntas para saltar algumas coisas à mente dos cristãos em Coríntios que estavam recebendo essa notícia de que Cristo não ressuscitou. Mas aí, a partir do verso 20, eu quero que você volte os seus olhos para a Bíblia, ele vai começar a colocar a questão de Cristo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. Então, mas de fato, verdade, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo nas primícias, depois os que são de Cristo, na sua linha. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas que estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu vou parar aqui para te explicar isso, depois a gente vai entrar num ponto difícil aqui, mas vamos adiante. Olha só, Paulo agora diz, mas de fato Cristo ressuscitou. É verdade, nós temos esse testemunho. Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E Ele é as primícias do que dorme. E aí é onde está a ideia de Colossenses, que Paulo fala que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele inaugurou algo que nós vamos ser participantes também. Então vamos pensar logo na morte. O que acontece com uma pessoa que morre? Para você nunca vai esquecer, e quando alguém estiver aqui e perguntar se você quando morrer vai para o céu, então você saiba responder coerentemente conforme a Bíblia ensina. Tá bom? Quando eu morrer, eu vou para o céu. E você? Também vai? Eu espero que vá. Aleluia, glória a Deus. Mas glória a Deus, Bem, o que acontece quando alguém morre? Hoje, tá bom? Alguém morreu, o seu corpo é levado à terra, é enterrado, ou é cremado, ou se ele morreu com explosão, dissipou-se o corpo dele todo, tá bom? Depende do modo que ele só morreu. E teve a oportunidade de ser enterrado, ou cremado, ou foi comido pelos bichos no máximo, se
morreu num naufrágio, ou se explodiu no avião, dizimou o corpo dele todo. O corpo dele aconteceu alguma coisa, o físico aconteceu. Mas a sua parte imaterial, tá bom? A sua alma, volta-se para Deus. E aí então Deus destina ele ou para o céu ou para o inferno. Aí, que céu é esse? Que inferno é esse? Bem, os que estão no Senhor, Ele encaminha para o céu. O céu é o lugar onde estão os mortos que creem em Deus, que também é chamado de paraíso. Vocês lembram que quando Jesus estava para ser crucificado, o ladrão da direita disse assim: Senhor, lembra-te de mim, quando estiver no teu reino. O Senhor disse para ele: olha, em verdade eu te digo, que ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Paraíso, tá bom? Ali, aquela palavra é o lugar dos mortos santos, que a gente também chama de céu. Tá? Nós chamamos isso de céu. Na teologia a gente conclui isso, porque a palavra céu é muito abrangente, depende do contexto para você entender qual céu ele está falando. Se é o céu normal, se é o céu onde está o céu de Abraão, onde está Abraão, aonde está Lázaro, que morreu com o rico, lembra? E ele diz lá, aonde está Moisés, aonde está tantos os outros que morreram, Davi e outros. Está todo mundo lá aguardando a ressurreição. Quem está lá é a alma deles, não é o corpo deles. Eles vão ressuscitar para receber o corpo. Só assim eles participarão desse novo céu e dessa nova terra. Então quem morre no Senhor, a alma dele vai para esse céu, que não é o novo céu e a nova terra, mas é o lugar dos mortos santos, tá bom? E quem morreu sem o Senhor vai para o lugar de tormento. Existe na palavra duas palavras em grego que denotam o inferno, que é o Hades e o Geena. Todas elas são traduzidas na nossa Bíblia por inferno. Então quando a gente lê inferno, acha que é um lugar, o mesmo lugar. Às vezes, tá bom? Aquele inferno é o Hades. O Hades é o lugar dos mortos pecadores, que já estão em tormento. Mas vão ressuscitar para receber um corpo também. E esse corpo, junto com a alma deles, vai ser lançada no Geena. O Geena é a segunda morte, é o lago de fogo. É o outro inferno, que onde estará também o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida. Todos eles vão para lá. É a segunda morte. Tá bom? É a segunda morte. E lá a Bíblia diz que eles serão atormentados por todos os tempos e tempos e tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. É isso que nós entendemos que acontece com alguém que morre. Entende? Como é precioso agora nós entendermos isso, porque a ressurreição de Cristo vai fazer com que, quando você morrer, se você crê nele, quando você morrer, a sua alma vá para o paraíso, conforme o ladrão da cruz foi, e esteja lá aguardando. Aí você vai perguntar: mas pastor, o que eles estão fazendo? Não sei, você quer ir para lá? Eu oro, Deus me leva para lá, não vai ser Deus. Entende? Eu sei que eles estão lá, vocês estão louvando, vocês estão orando, porque há um texto de Apocalipse que diz que os santos apareceram orando ao Senhor. Senhor, até quando o Senhor não vingará o sangue dos santos mortos na terra? O Senhor dá uma veste branca para eles para descansar lá. Mas eu não sei o que eles estão fazendo, eu sei que eles estão lá. Se eles estão orando em alguma coisa, eu sei que é agradável demais. Por quê? Porque já cessou todo o sofrimento deles aqui. Ele já cessou todo o sofrimento deles aqui. E mais, eles foram libertos do mal. Quando a gente pensa assim, libertos do mal, a gente só pensa nas coisas ruins que a gente experimenta aqui. Eu estou falando da libertação da natureza pecaminosa. Entende? Porque eles já estão aperfeiçoados. Falta apenas receber o seu corpo glorificado para viverem plenamente na presença de Deus. Lá onde eles estão, não existe mais pecado. Não existe mais a inclinação para o pecado. Porque Cristo morreu por eles. E eles foram libertos disso. E agora eles estão só aguardando. Eles estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo para ressuscitar e ir para o novo céu e a nova terra com o Senhor. Tá bom? Eu sei que existe alguns que podem dizer assim: mas pastor, como
como será isso? Porque tem a primeira ressurreição e tem a outra ressurreição. Será que tem isso mesmo? Bem, vamos pensar assim, que o que foi dito é isso. Haverá uma ressurreição em que o Senhor vai trazer à vida todos os mortos para serem apresentados diante dele, e ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele vai colocar à direita dele, os bodes ele vai colocar à esquerda. Depois ele vai dizer para as ovelhas: vinde bendito meu Pai, tomai posse da herança que foi preparada antes da fundação do mundo. Aí a gente entra no novo céu e na nova terra. E aqueles que estão à esquerda, esses aí sejam malditos, lancem ele no lago de fogo. Aí pega todos eles e lançam lá no lago de fogo. Me veio uma pergunta à mente agora. Todos que estão aqui creem em Jesus Cristo? Amém. Como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, de verdade. Vocês consagram a sua vida a Ele? Amém. Vocês estão preparados realmente para enfrentar a morte? Amém. Ou vocês creem em Cristo, ou vocês não creem em Cristo. Eu estou perguntando se você deseja morrer agora, não. Eu estou perguntando se você está preparado para enfrentar a morte, entendendo que você vai ressuscitar quando Jesus voltar. É isso que eu estou perguntando. Se alguém não tem Cristo, esse receberá a condenação eterna. E você precisa verificar com você mesmo se você crê em Cristo. Se não crê, o dia é hoje de você passar a crer. Porque tudo que ele venceu é real e é verdadeiro. E nós sabemos que essa questão de crer não é simplesmente algo que a gente possa dizer que crê. Se alguém diz que crê e realmente crê, isso tem que viver conforme essa fé, para que seja atestado que realmente você crê. Todo o que é nascido de Deus guarda os mandamentos do Senhor. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo que é nascido de Deus ama também ao que lhe é gerado. Ama o seu irmão, ama o próximo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa, a fé que faz o vencer o mundo, é a nossa fé. É a nossa crença. É o que nós queremos de verdade e pomos em prática. Vencemos o mundo. Todo que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda, que é Jesus Cristo. E o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Ele não deixa. Você pertence a Deus. Pense sobre isso. Verifique se isso é uma realidade na sua vida. Se não for, você pode começar a buscar a Deus de verdade hoje. Quem sabe Deus possa operar este milagre na sua vida também. Mas, voltando à obra de Cristo, ao que ele disse, ele é a primícia dos que dormem. E esse dormir aqui não é dormir literal, tá? Não é dormir de estar relaxado, não. Dormir é que ele morrer, estão no descanso eterno. Estão no estado intermediário, que não é purgatório, em nome de Jesus, tá bom? É o estado intermediário, é o tempo que está aguardando a volta de Jesus. Tá certo assim? Esse negócio de purgatório é mentira, isso não tem nas Escrituras. Ou é céu ou é inferno, e acabou-se. Ou é paraíso ou é inferno, e acabou-se. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, se alguém vier colocar outra coisa na ideia de vocês, isso não existe. Nem tampouco dizer, alguém chegar e dizer assim: olha, não, quando morre desaparece tudo, apaga. Não existe isso não. A Bíblia diz que vai para o lugar. Se é cristão, se é de Deus, vai para junto de Abraão e junto com os outros que creem. Se não é, vai para o inferno, vai ser atormentado, já está sendo atormentado e não pode fazer mais nada. Amém? Glória a Deus. Ele disse que a primícia disso aí, tá bom? Por quê? Porque ele inaugurou a entrada no novo céu e na nova terra. Ele é o único homem que está na presença de Deus, diante do trono do Senhor, verdadeiramente. Ele é o primogênito entre os mortos por isso. E por isso ele recebeu a primazia. Como nosso representante, ele está lá diante de Deus. E ele está diante do trono do Todo-Poderoso.
E ele está provando de toda a glória do Senhor como ser humano, como homem, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem. Vocês entendem isso? Ele inaugurou esse caminho. Então, se ele inaugurou esse caminho, eu creio que depois que eu morrer, que Jesus vier, eu vou também entrar neste mesmo caminho que ele percorreu. Entende isso? E ele diz aqui, isso está afirmado logo no verso de número 23. Ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Entende? Na sua vinda. Então virá o fim. É isso que vai acontecer. Quando ele vier, então os mortos ressuscitarão. Eu acredito que quando ele vier eu já esteja morto. A não ser que ele me preserve por muito tempo. Mas eu acredito que eu esteja morto. E aí então quando ele vier eu vou ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. E aí então eu vou entrar também nesse reino eterno. E eu vou viver para sempre com ele, no novo céu e nova terra. E eu vou desfrutar de tudo que ele tem preparado lá para nós. E vocês sabem o que é? Eita, glória a Deus. Nós vamos experimentar, tá bom? Vivemos na presença dele sem noite. Ele é a própria luz do dia, é isso que a Bíblia diz, não é? Nós não vamos mais contrair matrimônio, segundo o próprio Jesus disse, que na ressurreição, nesse caso, não se dá em casamento, serão como os anjos, viverão para sempre, mas não vai ter esse negócio. Pelo menos foi isso que ele disse. Então, vocês casados, se amem muito aqui, na medida que Deus criou para a gente se amar, porque lá não vai ter esse negócio não, tá bom? Então, deixem de brigar e vão viver a vida na comunhão do Senhor, amando um ao outro, como Cristo ama a igreja. Desfrutem disso aqui, porque lá vocês não vão poder mais desfrutar dessas coisas que a gente desfruta aqui não. Foi preparado para aqui, então se deliciem nisso aqui, porque lá vai ser diferente esse negócio. Mas todavia, né, vai existir os animais, o leão vai pastar com a ovelha, ele vai brincar com todos eles, e etc e tal, e assim sucessivamente. Se você quiser saber mais coisas, você peça aí para ele levar, e quando ressuscitar acontece, tá bom? Mas é assim que vai acontecer, pelo menos até aí onde a Bíblia diz que vai ser, como vai ser, tá bom? É assim que a Bíblia diz, então eu creio até aí, eu não posso nem inventar mais coisas, nem dizer que é o que não é. Certo? Eu caí no disparate de dizer uma coisa que não era nem para ter saído da minha boca, que foi a questão da monotonia, que ele dizia assim, monotonia. Foi uma loucura impensável, pedir perdão a Deus, eu falei isso na escola bíblica, né? Rapaz, se sai mais novo assim, a gente vai aqui, vai e vem, tem muita coisa, faz muita coisa. Eu disse que a gente vai ficar lá só aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai ser um pouco monótono, eu disse monótono. Misericórdia, te perdoa. Só não bater na boca, porque nem resolver. Aí, o que eu quis dizer assim? Que parecia que ia ser assim. Só que aí eu, lembrado pelo Espírito Santo, que foi eu que lembrei, lembrado pelo Espírito Santo, essa questão de tristeza, monotonia, chatice e outras coisas mais, dores, elas não existirão mais. Você não vai poder sentir isso. Isso faz parte da nossa natureza caída. Como não vai ter isso lá? Então não tem como a gente pensar em algo dessa natureza. Não existe essa possibilidade. Vocês entendem isso? Não existe. Então, se alguém um dia conversar com vocês dizendo essas coisas, fala isso para ele, tá bom? Lá não vai ter essa parte negativa da vida. Essa parte de tristeza, de dor, de choro, de pranto, isso não existirá mais. Isso faz parte da nossa natureza caída, mas nós não vamos ter mais isso lá. Isso vai ser retirado de nós. Esse pecado, essência que existe hoje, não existirá mais. Então não haverá possibilidade de cair, não haverá possibilidade de malícia. Dentro de malícia não existirá isso. Não existirá possibilidade de pensar mal. Não existirá isso. Só bom, coisa boa, coisa que alegra a alma. Bom
bondade pura, a gente vai ser, oh maravilha, aleluia, glória a Deus. Uma vez eu comentando isso com alguém, aí depois, ô Senhor, faz isso com meu marido logo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos atentar para o lado bom e esse lado precioso que Cristo promoveu para nós. Entende? Porque é gracioso demais isso. É maravilhoso demais isso. Tá? Bem, mas Cristo é a primícia. E depois de nós, na sua vida, lembre-se que tudo isso acontecerá na vida do Senhor. E aí então virá o fim. E o fim, Ele vai começar a destruir todo o principado e potestade do mal. Vai vir aquela batalha que todo mundo já ouviu falar, a batalha do Armagedon, a luta do bem contra o mal, os anjos do Senhor contra os anjos do mal, as nações se reunindo, Satanás indo pelejar contra Deus. Então o Senhor vence, aniquila tudo, lança todo mundo mal no lago de fogo, e aí Ele inaugura o novo céu e a terra. Aí então Ele nos entrega a Deus. E aí não vai ser mais necessário essa questão de Cristo ser o que Ele é, rei, profeta e sacerdote, porque agora estaremos para todo sempre na presença do Senhor, e esses ofícios, eles não serão mais necessários. Não serão mais necessários. Mas é isso que diz, tá bom? Aí agora, Paulo vai tratar do verso 29 em diante, de outras coisas. No verso 29, ele vai falar de algo que é um pouco inexplicável para nós. Ele vai falar de outra maneira: que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para a vergonha vossa. O que Paulo está tentando dizer aqui, tá bom? É colocando mais um argumento sobre aqueles que não acreditavam na ressurreição. E aí ele usa algo que parecia estar acontecendo naquela região, que era pessoas se batizando porque já morreram. Essa é a explicação mais lógica. Mas nós não temos como dizer de fato o que é que ele está tentando argumentar com isso. Mas parece que alguns cristãos, eles estavam se batizando por outros cristãos que não tiveram oportunidade de se batizar. Entende? Talvez pensando na ideia de que sem o batismo eles não participariam da salvação. Isso é um pensamento que existe, tá bom? Porque não é dito lá no final do Evangelho de Mateus, aquele que crê e for batizado será salvo? Quando você pega isso tudo junto assim e não pensa no contexto, nem na realidade da coisa em si, nem na harmonia da Bíblia, então você tem que dizer que tem que crer e tem que se batizar. E se não se batizar? Aí não é salvo. A ideia parece ser essa. Então, como eles creem, não tiveram a oportunidade de batizar-se, os vivos estão se batizando por eles. Algo que não existe, que Paulo não aprova, tá bom? Ele está apenas argumentando que as pessoas estavam crendo na ressurreição, e por isso estavam praticando isso, mas ele não aprova. É como também o texto que usa antes, lá no capítulo 10, dos irmãos comerem coisas em casa de idolatria. Para o irmão que é consciente que não existe Deus, para ele, na cabeça dele, isso tanto faz. Porque se não existe outro Deus, só Deus, então aquilo que eles estão comendo lá não é o Deus dele. E não foi feito pelo Deus dele. É tudo de Deus. Então ele põe na sua cabeça e isso vai comer. Só que Paulo não aprova isso. No verso 21, Paulo diz: não façais isso. Como é que vocês estão pondo assim outros irmãos a escandalizar por vocês? Não é boa a vossa jactância. Então, há certas coisas que existem, mas que não são aprovadas, mas que em si não faz tanto mal, mas não são aprovadas.
pela genuína fé do apóstolo. Entende? E a gente precisa aprender isso em relação a muitas outras coisas que existem também em nosso meio e em nossa cultura também. Mas aí então, ele faz um alerta para que os irmãos realmente sejam sóbrios e voltem à verdade. Aí vem aqui, olha, a ressurreição do corpo. Como se dará isso? Havia uma pergunta: que corpo eu vou receber? Será que eu vou ser do mesmo jeito? Com esse cabelinho, esse corpinho? Ou vou ser diferente? Será que eu vou ser mais magro, ou forte, ou alto, ou baixo? Como é que vai ser esse negócio? Não é? Nós não sabemos. Só sabemos que vai acontecer uma ressurreição do corpo. Mas Paulo tenta explicar. No verso 35 em diante, ele vai dizer isso. Ele pergunta: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E que corpo vem? Se é desse carne e osso que ele tem aqui? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outras das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim como é a ressurreição, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que ele está fazendo, tá bom? É tentando esclarecer como vai se dar isso. Quando eu ressuscitar, de que forma eu vou aparecer? Como eu serei? E aí ele dá pelo menos uma luz, porque ele não pode dizer de fato como é se ele não passou pela ressurreição. Mas como nós cremos que Paulo é alguém inspirado por Deus, então ele tenta explicar para nós de que maneira vai ser. Primeiro ele fala, tá bom? Sobre a questão do corpo natural e do corpo espiritual. E ele fala da diferença que existe usando o termo glória. Uma é a glória dos animais, o jeito dos animais. Uma é a glória do sol, uma é a glória da lua, outra glória da estrela. Mas ele usa a questão da estrela para esclarecer bem para nós o seguinte: ele diz, tá bom, no verso de 41, no final do verso 41, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. São tudo estrelas, mas uma tem uma coisa e outra tem uma coisa maior e outra tem uma coisa média. São estrelas, mas tem diferenças de esplendor. É tudo estrela. Então ele dá a ideia de que também nós seremos assim. Logo em seguida, no verso 42, ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então, nós vamos ressuscitar. Seremos todos da mesma natureza de Cristo. Ele vai dizer isso lá no final. Todo mundo aqui vai ser semelhante a Ele. Só que não vai ser todo mundo igual em aparência e forma a Ele, mas em essência. Porque já imaginou se fosse assim? Ia ser como... Vamos dizer que fosse ressuscitado como eu. Tá bom? Você estudando, se parecendo comigo. Todo mundo igual a mim. Quando eu olhasse para você, nem sabia se era eu ou era você. Eu. Se você era eu ou era você. Imagina como é isso aí? Então, não pode ser assim. Tem que haver algo que nos distinga, faça diferenciação, mas todavia nós vamos ser
da mesma natureza dele. Aleluia, glória a Deus. Vocês entendem isso? Então você vai ter a sua forma, a sua aparência, você vai ser você e eu vou ser eu. Nós não vamos ser tudo igual na forma, na aparência, mas nós vamos ser iguais na essência, na natureza. Nós vamos ser totalmente bons, felizes, em nós mesmos vai ter essa alegria. Ele também diz que haverá também essa questão de semear o corpo incorruptível para ressuscitar, semeia corruptível e ressuscita incorruptível. Então, sem essa questão da maldade, sem essa questão, aí semeia em fraqueza, que é essa questão que nós estamos se acabando a cada ano, a velhice chegando, entende? Semeia-se assim, mas quando ressuscitar, não vai ter mais esse envelhecimento. Vamos ser nós, do jeito que somos. Nós não vamos mais se acabar. Louvado seja Deus, vamos ver para sempre. Então, semeia também em fraqueza, ressuscita em poder. Hoje nós sabemos e sentimos isso, mas nós vamos ser fortes, poderosos. Isso é o que consta para nós. Então ele está dando a ideia dessa ressurreição. Como vai ser essa ressurreição? Que corpo eu vou receber quando for ressurreto? Esse corpo não vai mais se acabar. Eu não vou precisar mais estar tentando me preservar o máximo possível, porque ele, na sua própria natureza, será assim para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entendem isso? Bendito seja Deus. Então é isso que ele está dizendo, como vai ser, tá? E ele diz que isso é em decorrência da própria criação de Deus. Como Adão é o nosso genitor, então nós puxamos a natureza dele, o jeito dele, a imagem dele. Ele é terreno, mas Jesus Cristo é do céu. E agora nós temos que morrer para a nossa natureza terrena e ressuscitar na nossa natureza celestial. E isso existe dentro de nós. Talvez esteja aí o maior embate da questão da tricotomia e pensar sobre isso. Tá bom? Eu não sei se vocês já olharam para vocês mesmos, mas eu olho para mim e eu encontro em mim duas coisas. Uma quer se deleitar na coisa errada, e outra quer fazer o certo para a glória de Deus. Isso a gente encontra. Entende? A gente olha assim para conceitos bíblicos mesmo, pode de uma mesma árvore sair fruto bom e mau? Aí fica aqueles embates, aquelas discussões. Eu não sei. Nem nós vamos tentar responder essas questões todas. Vamos apenas crer que quando o Senhor vier, tudo isso será resolvido. Louvado seja Deus. E é nisso que eu repouso, entende? Eu sei que aquela parte má que ainda existe em mim, que faz com que eu me irrite, que faz com que às vezes eu queira pensar mal, ela vai ser tirada do meu ser. Entende? Ela vai ser tirada do meu ser. E vai existir só coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. E é nisso que eu espero, é nisso que eu ponho a minha fé e a minha confiança de que Jesus Cristo, Ele fez a sua obra completa a meu favor, como fez a favor de cada um que está aqui. Você crê nisso? Amém? Então pense nisso aí, tá bom? E exalte a Deus, glorifique a Deus. Não fique somente olhando para as coisas da terra, olhe para as coisas do alto. Pense no novo céu e nova terra e põe a sua expectativa nisso, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro, tá bom? E não deixe que as aflições do dia a dia venham sufocar o brilho da glória que existe em nós, por causa de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Lembre-se disso. Bem, eu agora não tenho mais tempo, tá bom, de progredir. Ele vai falar sobre os vivos. Se acontecesse agora a volta do Senhor, eita, meu Deus, o que seria? Leia os versos 50 até o fim que vocês vão descobrir. Amém? Eu quero convidar o Ministério do Louvor